E aí, turma, bem-vindos mais uma vez ao canal aí, como prometido. Olha aí a Henshin número 30, olha, conta bem lá, viu, pessoal, de onde eu tava, hein? Viu, mas como eu disse no último vídeo sobre, que a capa traria assuntos sobre outra coisa que eu curto pra caramba, que eu tenho muito carinho, que é justamente a galera aqui do Maurício de Souza. E aí o que tem a ver? Vamos falar um pouquinho, tá, sobre essa ideia de Maurício de Souza e a galera do Osamu Tezuka, do que se trata depois da vinheta, beleza? Bora lá. Caramba, aqui ó, tem mostrando sobre Videogel, bate-papo com Masakazu Katsura, o autor de Videogel aí, Preview 2002, Samurai X, Cried. E aqui, gente, aquele encontro de Osamu Tezuka e o Maurício. Cara, bicho, é muito interessante essa história. Vamos lá. Pelo editorial, este ano vai ser de arrepiar. Tem muita coisa legal chegando em nossa telinha. Algumas que já esperávamos e outras agradáveis surpresas. Entre os animes mais esperados estão Dragon Ball GT e Slayers. Já entre as surpresas está Kamen Rider Kuga, principalmente porque a emissora que mais está interessada na série é a Globo. Cara, já falo de imediato, ainda bem que isso não aconteceu, mas vamos lá. Marcelo Del Creco, ok, mais uma vez aqui dando essa ideia, falando que posso até estar enganado, mas as últimas séries live action exibidas pela emissora carioca foram Bicrosses, Machine Man e Gabão. Não, Machine Man não. Machine Man foi na Bandeirantes. E se Machine Man teve reprise, coisa assim, deve ter passado na Record. Aqui um pouquinho sobre como é que tava o bicho pegando lá na história de Combo Ranger, viu? De imediato, mostrando aqui o Super Festival 23. O evento realizado em Tóquio no início de janeiro reuniu mais de 8.000 aficionados por brinquedos inspirados em animes e seriados. A Henshin esteve lá para conferir tudo. De quebra, ainda batemos um papo com Masakazu Katsura, o criador de Videogel Ai. O Super Festival 23 é uma feira de brinquedos promovida pela Artstorm, empresa especializada no assunto. O evento, realizado em 13 de janeiro no andar térreo do Museu de Ciências de Tóquio Kagaku Gijosukan, reuniu fabricantes, importadores, lojas e colecionadores que colocaram seus produtos à venda para o público. Então aí, bicho, mostrando de imediato ali, Japão, bicho, toda mão deve ser assim, evento toda semana. E aqui foi já uma pegada mais sobre os brinquedos e ali outros colecionáveis. Então, de acordo com o que fala aqui no artigo, por exemplo, você não encontrava tantos cosplayers, mas tinha uma galerinha ainda lá apresentando-se a caráter, mostrando alguns stands. Bicho, tava muito cheio, eles não esperavam o público de 8.000 pessoas, tanto que fala mais na frente que eles esperam atrair um público em um outro espaço que vai poder comportar bem mais, né? Mais ou menos 10.000 pessoas, aí no caso falando do ano seguinte, porque esse evento ele ocorreu em janeiro, tá? Então no caso seria ali para 2003, pegando o contexto. Aqui mostrando os colecionadores fazendo a festa. E aqui, ó, porque com o Masakazu ele tava lá na feira, tá? Era por causa de uma das suas personagens, criações dele ali, a Shadow Lady, né? Aqui tá até falando, ó, mas as principais atrações do dia foram o lançamento da estátua de Shadow Lady, na verdade um Garage Kid montado e pintado, e a presença do seu criador Masakazu Katsura, que também é o autor de Videogel Ai, e veio prestigiar o lançamento do brinquedo do seu personagem. Criado por Shigeru Yamazaki, o modelo tem 30 centímetros de altura e foi confeccionado com diversos materiais. Seu preço, 4,8 mil ienes, algo em torno de R$90. Shadow Lady é a heroína do mangá homônimo de Katsura, que apareceu pela primeira vez em 1992 na revista V-Jump. Em 1995, o mangá ganhou uma nova versão para a revista semanal Shonen Jump. A história, encadernada, possui 3 volumes. Masakazu Katsura esteve presente para autografar os primeiros 50 modelos vendidos. Pô, bem legal. E aqui também, ó, não faltavam os bustos de vários personagens aqui conhecidos. Então, o cara tá mostrando aqui o Hulk, tinha aqui o Spawn também, dentre outros. Um aqui do Bruce Lee foi muito legal, que segundo a própria esposa do Bruce Lee, que eles mandaram, né, uma réplica para ela. Deve ter sido aquela coisa assim, você poder estar fazendo negócio do uso da imagem,
Tava até dizendo aqui, ó, fugindo da linha de animação e quadrinhos, encontramos uma estátua oficial de Bruce Lee em escala 1.6, da Planet Earth Productions. A peça é uma produção limitada de 2.000 unidades e possui certificado de autenticidade com base numerado. Aí a curiosidade, ó. Além disso, traz na caixa uma mensagem de Linda Lee, viúva de Bruce, elogiando a qualidade do trabalho. O modelo é perfeito. Nele, o lendário ator e mestre das artes marciais parece estar prestes a se movimentar diante dos nossos olhos. E bicho, não tinha nem como ver, cara. Tava muito cheio realmente. Tinha as coisinhas que a gente gostava, né? Bonecos incríveis de personagens de animes e games. Aqui tem a galera de Love Hina. Aqui o Alucard. Tá? Falando aqui, ó, de pérolas da feira, os bustos em escala 1.1 de monstros como a criatura do Dr. Frankenstein, alienígenas e seres gosmento da Astro Zombie devem ter agradado aos fãs de filmes B do mundo inteiro. Uma das atrações do gênero foi uma série de bonecos com os personagens de mangá Hellsing, e tava trazendo aqui, ó, tá? Simplesmente Alucard, ou aqui como estava escrito Arcade. Mas nós vimos, eu não vou nem ficar falando como é que é o nome, porque lembra como é que deu aquele negócio do Medarote. Vai que é assim, mas cara, eu desde a primeira vez, Alucard, deve ser por causa da pronúncia, né, apesar assim de ser a alusão ali ao nome de Drácula e tal, a pronúncia no japonês fica Alucard, mas é ele aqui, ó, o bicho ficou legal pra caramba. Tá doido. E aqui o bate-papo rapidinho com o Masakazu, eles aproveitaram aqui o pessoal da Henshin, né, pra trocar uma ideia com ele rapidinho, falando aqui, ó. Como você se sente sabendo que o mangá Video Girl Ai está fazendo tanto sucesso no Brasil? Fiquei super contente em saber que um trabalho meu esteja alcançando um público que está tão longe. Você imaginava que o mangá pudesse chegar tão longe? Nem me passou pela cabeça. Isso foi uma surpresa agradável, porque quando criei Video Girl Ai, só havia pensado no público japonês. E com certeza o bicho conseguiu vários fãs, principalmente eu aqui, tá? Enfim. Aqui mostrando também mais uma figura, uma estátua de Batgirl e uma das versões aqui de Majin Buu. Tava aqui na faixa de 3.500 ienes, ó. Tá? Dá pra vocês entender que eu tô de novo aqui na academia, né, gente? Tá com esse barulhão aí do lado de fora e tal, mas dá pra gente continuar aqui legal, hein? Qualquer coisa vocês falam aí no comentário, viu? Aqui a Henshin no Tegami, as cartas respondidas pela Kali, com correspondência de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul novamente, e São Paulo mandando ver, mas tinha uma aqui da Bahia também, ó. Ilustrações, cara, esse é bem bacana essa ilustração aqui do Everson, aqui do Yusuke Goten. Aqui é o Vegeta nível 4, Goku, então tá mais pro Goten, pela roupa, né? Tá mais pelo Goten, bem bacana. Samurai X, assistimos ao primeiro episódio do novo OVA estrelado por Kenshin, o lendário Batosai, o retalhador, e contamos tudo pra você em primeira mão. Falando mais uma vez, a Henshin falando mais uma vez sobre Seizon Ren, que já estava comentando que iria sair o passado tempo, mostrando a origem de Kenshin Himura, antes dos acontecimentos ali do anime Samurai X, como nós conhecemos. E de imediato a arte utilizada, cara, ela foi muito diferente do que a série de TV. E esse aqui tinha sido apenas o primeiro episódio de OVA Seizon Ren. Como eu já comentei com vocês, eu assisti ele todo, Seizon Ren assim, em 2002. Olha só pra você ver, 2002. Mas não ainda no mês dessa edição. Eu fui assistir ele por volta de outubro, perto de novembro de 2002. E ali, onde eu falei pra vocês que eu fiquei maravilhado. Aqui contando um pouco sobre os acontecimentos, sobre o que tinha rolado com o Kenshin, que foi bem depois da saga de Jupongatana, viu? E ali estava falando um pouco sobre os acontecimentos do passado, e nesses acontecimentos do passado é que entra uma trama que não tinha virado anime ainda, que era ali a saga contra o Enishi. O Enishi, ele nada mais é do que o irmão de uma mulher que o Kenshin conheceu justamente nesse período aqui, quando acontece os flashbacks, né, mostrando mais sobre a história dele ali, desde criança até ele se tornar realmente Kenshin, porque esse não era o nome dele, o nome dele é mudado até pelo próprio Rico, que o treina, e mostrando a sua trajetória quando ele se tornou o retalhador, ali sendo um guerreiro, sendo um assassino, da era Meiji, ali trabalhando para a restauração Meiji, correto? No caso. E o Enishi foi uma figura ali, irmão do grande primeiro amor do Kenshin Himura. Só que para o Enishi, aqui dando um spoiler direto para vocês,
Com a morte da irmã dele, aí eu já vou falar para vocês assistirem, o Enishi o responsabiliza. Como ele ter sido o grande responsável, né, pela morte da irmã, o Enishi ele cresce buscando vingança, e é muito tratado, é isso, na última saga do quadrinho, cara. Então assim, mas para quem não leu o mangá, por exemplo, essas lembranças que acontecem em Seizoren passa um pouco batido, não tem tanta profundidade. É legal ver as cenas lá que ocorrem e tudo mais, mas aí seria bem melhor você poder ler o mangá para entender. Eu ainda fico muito na torcida de que saia a versão anime dessa saga, espero que eles dê continuidade. Aqui estava comentando também sobre um arco de Hokkaido. Esse mangá saiu um pouco mais dele depois, procurem, tá? Kenshin, ele não parou ali exatamente na saga de Enishi finalizando o mangá, não. Teve mais arcos ali de Hokkaido que veio bem depois sendo lançado nas bancas. Mas em relação à animação, cara, bicho, tava assim, tava de encher os olhos, o teor muito mais pesado realmente do que o anime da TV, tá? Mas bicho, vale a pena demais você acompanhar. E teve uma outra arte que eles fizeram assim também, eu esqueci o nome dela, que aí falando só sobre a Jupongatana, que a arte também ficou muito bacana. Mas ela saiu em 2000 alguma coisa. Mais uma vez, aqui o canal falando de Scryed, paranormais lutam pela liberdade numa terra sem dono. Já falei sobre o Scryed com a revista Animedor, Anime X, mostrando aí os personagens, o Ryo, né, mostrando aí também o Kazuma, tá? Num ambiente, gente, como fala aqui da terra de ninguém, numa época não muito distante, o Japão sofre uma grande catástrofe geográfica. Um monte de terra surge de repente e ergue toda a província de Kanagawa, separando a região do restante do país. A parte que fica isolada passa a ser chamada de Lost Ground, terra perdida, um lugar sem leis onde só os mais fortes sobrevivem. Isso aqui me deu uma referência, gente, não sei se vocês já viram, Kamen Rider Build, que no Build não é que sobe um montão de terra assim, né, mas criado muralhas dividindo o Japão em 3 partes, automaticamente ali, por razões políticas. 3 partes ali são divididas e tornam-se províncias independentes, cara, e aí acontecem as aventuras ali do Kamen Rider, vale muito a pena. Só que aqui os personagens da vez eram pessoas chamadas ali, ó, Alters, tá? Que passam a ser chamadas assim porque essas pessoas, elas têm poderes paranormais, né? E aí, meu amigo, cada um ali vai daquele negócio da terra de ninguém, porque lembram daquela história com grandes poderes tem grandes responsabilidades? Tinha uns ali que não tinha preocupação nenhuma com responsabilidade, mas o cara, vale a pena assistir. Ele é pequenininho, 26 episódios. E aqui, Osamu Tezuka e eu, Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, conta com exclusividade a Henshin tudo sobre sua amizade, isso mesmo, pessoal, a sua amizade com o lendário criador de A Princesa e o Cavaleiro e Astro Boy. Ele também nos fala sobre mangás, animes e o futuro da turminha mais amada do Brasil. A entrevista ela foi ali pelo Ed Carlos Rodrigues e o texto pelo Marcelo Del Greco. E olha que foto bacana aqui, bicho. Realmente foto histórica. Isso aqui foi quando o Maurício de Souza foi ao Japão, e não foi só uma vez não. E nessas, bicho, ele fez amizade com o Osamu Tezuka. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, numa das perguntas que vale muito a pena, tá bom? A Turma da Mônica tem alguma influência de mangá japonês? Aí o Maurício, não totalmente, mas em termos. Quando comecei a fazer a história em quadrinhos, não se falava em mangá, que era uma coisa muito distante e desconhecida naquela época. Mas com o passar do tempo, os auxiliares que contratamos, né, no caso aqui, muitos deles descendiam de japoneses. Foram enquadrando o meu traço, que era mais largado à sofisticada arte do mangá. É verdade que há quem considere que Gibi do Turma da Mônica é o mangá, seria ali os mangás brasileiros? Quem fez essa comparação foi o pessoal do Japão. Nosso desenho era diferente, brasileiro e tudo mais, mas existia um toque ligado aos quadrinhos japoneses. Era um desenho com os personagens de olhos grandes e traços limpos como o do mangá. Tudo isso devido aos meus arte finalistas, em sua maioria Niseis, que tiveram uma forte influência de tal material. Meu primeiro auxiliar, Paulo Hamazaki, tinha todo esse estilo da arte final japonesa. Aqui que legal, ó, o pessoal do Maurício de Souza e Produções, uma
um desenho, né, cara, autografado ali pelo Osamu Tezuka, enviado para ele ali. Pô, legal pra caramba aqui, ó. Autografado, autógrafo de Tezuka ao pessoal da Maurício de Souza e Produções. E olha que legal, ó. Seu primeiro trabalho publicado no Japão foi Horácio. Como foi a repercussão? Não houve proposta de transformá-lo em anime? Naquele tempo não. A produtora Sanyo, naquela época, só trabalhava com licenciamentos e quadrinhos. Ainda não tinha nada de animação. Eu também cheguei a conversar com o pessoal da Toei Animation, mas eles já tinham uma série de personagens para serem animados. E um brasileiro não teria uma chance. Então, naquele tempo não dava. Mas hoje estamos conversando sobre essa possibilidade. Qual foi seu primeiro contato com a produção japonesa, mangá e anime? Foi quando fui ao Japão e conheci alguns dos principais desenhistas e estúdios do país. Mas principalmente quando conheci o desenhista Osamu Tezuka, que é o pai da animação japonesa e o mentor do mangá. Depois de todos os seguiram seus passos. Esse foi o meu primeiro contato. Pô, bem legal. E aqui mostrando, cara, o Maurício. Cara, aqui mais uma vez o Tezuka. Ficou bacana demais. A turminha aqui. Toda. Desenho de Maurício com toda a turminha que ele criou. Como era a sua amizade com Osamu Tezuka? Quando fui ao Japão, eu conheci o senhor Tezuka. Participei de entrevistas com ele na TV e ele me levou para conhecer sua cidade natal. Por sinal, da última vez que fui ao Japão, visitei a cidade natal dele, isso há muitos anos. Depois disso, ele morreu. Mas antes, ele veio ao Brasil. Foi conhecer a Amazônia e nessa ocasião o levei ao meu sítio. Posteriormente, fui convidado para ir à festa de 40 anos de sua carreira. Foi uma festa monumental. Eu até fiz um discurso em japonês e tudo era cronometrado. Eu tinha de falar no máximo por 2 minutos. Isso ficou bem legal, cara. É verdade que você pretende lançar alguns mangás de Osamu Tezuka aqui no Brasil? Sim, é verdade. Há grandes possibilidades. Vou trazer em breve um trabalho que Tezuka levou 10 anos para terminar, chamado A Vida de Buda. Essa é uma história que conta a vida de Buda antes dele se tornar uma divindade. É um mangá puro e eu estou batalhando para ter esse produto que eles querem lançar naqueles, vamos ver aqui, livrinhos grossos, mas para lançá-los aqui no Brasil terão de ser mais fininhos e um pouco maiores. Em todo caso, eu já tenho autorização do Japão para começar a trabalhar nesse assunto. Cara, eu nem vi, para falar a verdade para vocês, se deu-se seguimento posteriormente a esse projeto, mas achei muito interessante o fato desse contato de um grande desenhista do nosso país aqui, muito cultuado até hoje com a sua obra, né? Ter conhecido e ter um relacionamento de amizade assim muito bacana com o pai do mangá, né, cara? Sem sombra de dúvidas. Esse desenho aqui eu achei, nossa, achei foda demais também, ó, ilustração feita quando Tezuka faleceu. A Turma da Mônica consola os filhos do artista japonês. Houve projetos, por exemplo, aqui, ó, que eles teriam dado seguimento, só que infelizmente com a morte do Tezuka não foi pra frente. Tem uma outra aqui, que ele até brinca, dizendo que ele fez o favor de morrer, né? Que pena, velho, não deu seguimento. Aí tem outra aqui, ó, como você vê essa onda de animes e mangás no mercado brasileiro? É uma onda. Se vai passar ou não, não sei. Mas sempre atrás de uma onda vem outra. Isso é bem, né, bicho? Olhando hoje a realidade aí, cara, tá tomado aí, com toda certeza. O mangá, o anime, ele já tem seu lugar dentro da cultura brasileira aqui, enraizado, cara. Já tá aí fazendo parte do dia a dia. Realmente bem diferente dos cenários de décadas atrás. Você viu os títulos de mangás que estão disponíveis nas bancas? Qual a sua opinião sobre a introdução da leitura oriental de trás para frente no Brasil? Eu cheguei a ver algo, mas não tenho tempo para acompanhar. A leitura de trás para frente é algo que difere do resto do mundo. Acho que não deve se fazer algo diferente porque vem de uma onda. Concordo, cara. Mas, bicho, foi bem interessante. Como começou aqui assim, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. No início foi bem interessante você se acostumar a esse tipo de leitura, viu? Eu, pelo menos, achei muito interessante, cara. Dava umas perdidas de vez em quando, né? Aquela coisa assim, bem no automático, mas depois foi fácil. E vocês, hein? Já acostumaram a ler desde hoje como é que é o mangá? Vocês já viram o mangá? Tem muita gente que eu acredito, pessoal, nunca viram como que é um quadrinho japonês, até hoje. Nossa! E aqui, mais um anime na Globo, Popolocrois, ou Popolocrois. Bicho, eu não sei pronunciar não, qualquer coisa, se alguém quiser me ajudar aí, tá?
Aqui mostrando da esquerda para a direita o Shirokishi, a Narusha, o Pietro e também, o Pietro que é chamado também de Pieda-Roche, deve ser esse aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Não é novidade pintar animes desconhecidos ou fora do círculo comercial na TV. É o caso de Popolo Cross, a animação japonesa que chegou a ser exibida no Cartoon Network em dezembro último, mas já saiu do ar. Porém, em janeiro, estreou de surpresa na Globo. Ela é danada pra fazer isso. Mas, galera, eu vou falar na boa. Não acompanhei. Segundo as críticas, um anime muito bacana, viu? Ao ver Popolo Cross pela primeira vez, a impressão que se tem é de que a produção é meio tosca. É bom lembrar que nem todo anime é bom, mas não demora para que essa sensação desapareça e comecem a chamar a atenção o roteiro, bem desenvolvido, e o carisma dos personagens, que, por sinal, são bem bolados. É verdade, nem tudo é bom. Não é porque é anime vai falar que é bom. Eu sou meio suspeito nisso aí, mas eu gosto de falar tipo assim, aquele ali é melhor do que esse, esse aqui eu achei fraco. Não que seja ruim, mas pode, assim, pra minha percepção, não ser a mesma da pessoa que olhou e falou, nossa, eu amei, eu adorei. Por exemplo, One Piece. Eu gosto muito de One Piece. E One Piece pra mim não é por causa do desenho, não é por causa do traço de One Piece, apesar que nos anos todos ele melhorou pra caramba. Mas o que mais sempre me chamou a atenção de One Piece é a história e os personagens. Então, quanto a isso, cara, já abri a cabeça para não ficar levando assim, julgar, né, o livro pela capa, apenas pelo traço e tudo mais, porque realmente tem muita coisa boa por aí, mas você tem que dar a devida chance e oportunidade. Se depois disso não deu certo, cara, não é pro seu gosto, segue, porque o balde é cheio, cara. Do lado aqui, Gundam, o Super Mecha invade o cinema japonês em uma fantástica aventura. Cara, eu achei muito interessante como é que eles fizeram lá no Japão com o movie do Tanaganda. Eles fizeram ele dividido em duas partes, tá? A primeira que é a luz terrestre, o segundo a borboleta lunar, porque se juntasse os dois dariam ali 4 horas, mais de 4 horas de filme. E aí a exibição, eles colocaram eles divididos nos dias das semanas, em que um dia passava a primeira parte, no outro passava a segunda e assim por diante, porque é um filme muito grande, realmente, cara, Gundam vale a conferida, cara. E ele se difere um pouco das situações que ocorreram nos seus antecessores, mas a magia da história de Gundam, do visual, das batalhas estão ali presentes, bicho, vale pra caramba, viu? Recomendo muito o universo Gundam. No radar do Dr. God, previu 2002, tudo que vai rolar neste ano, aí tava mostrando ali, ó, Pet Labor, a série já foi exibida pela Fox Kids, está para estrear na Globo, nunca vi na Rede Globo, mas realmente eu cheguei a ver episódios na Fox Kids, e ao lado ali das séries Gundam, Pet Labor é uma das mais importantes do gênero mecha, concordo. Pet Labor é muito bacana, uma agradável surpresa. Tava para trazer também Dragon Ball GT, mas Dragon Ball GT ele só viria ali, ó, perto do final do Dragon Ball Z, que já tinham terminado as dublagens e tudo mais. Na Globo demorou um pouquinho. Na Globo acho que eles preferiram trazer o Dragon Ball primeiro, acho que eu já até comentei isso aqui. Aqui falando sobre o Doraemon também, o retorno do Doraemon para a TV, bem depois ali do que aconteceu quando ele foi exibido na Rede Manchete, né? Mas, cara, infelizmente não seguiu em frente, mas no Japão foi firme e forte. E o Yu-Gi-Oh! E os Cavaleiros do Zodíaco, até o ano passado, eram certas estreias. No caso de Cavaleiros, reestreia desses 2 mega sucessos dos animes, mas 2 devem ficar só para 2003. Motivo, a licenciadora deles, que é a mesma, não vai querer que concorram com Dragon Ball GT, que será trabalhado neste ano. Uma pena, já que o Yu-Gi-Oh! Esse sim é o verdadeiro sucessor de Pokémon. Tanto é verdade que a Globo já está negociando seus direitos. A Record também estava, mas desistiu. Deve ter sido ali por causa, né? Quanto custa ou quem paga mais. Mas, cara, demorou um pouquinho. E Slayer também. Só lá que Slayer ia começar em 2002, não estreou em 2002 assim, não. Agora, essa aqui foi maravilha. Kamen Rider Kuga. Depois de Black Kamen Rider e de sua continuação Kamen Rider Black RX, ambas exibidas pela finada TV Manchete, chega ao Brasil mais uma série estrelada por um gafanhoto motoqueiro. Ainda não está a confirmação do canal para a qual irá Kamen Rider Kuga, mas especula-se que será na Globo. Não foi e acabou que não passou em emissora nenhuma, infelizmente. Mas vale a conferida. Kamen Rider Kuga, ele é ali a reestreia do Kamen Rider na TV japonesa ali do ano de 2000. E tem um filme muito legalzinho também. Mais uma vez aqui do preview, aqui, ó, falando sobre o Slayer, tá falando aqui agora. Já falei também de Magical Doremi, não é muito a minha pegada, mas, cara, bem estilo Sakura Card Captor e Sailor Moon também. Aqui, ó, Sailor Moon da Sailor Stars,
aí já era a última saga, mas só foi no Cartoon Network. E aqui o Medabot, já comprado pela Globo, deve estrear em meados de abril. Medabot estreou no final de 2001 no Fox Kids, o anime mostrando Ikki e Metabee em incríveis meta-batalhas. É a grande aposta na sucessão de Pokémon e Digimon para este ano. Cara, mais ou menos, infelizmente, aqui. Passou, foi legal, foi bacana, mas foi bem passageiro se você comparar entre os dois megas aí, Pokémon e Digimon. Fox Kids ali, ó, segue apostando na animação japonesa em 2002 e na mira do canal estava a recentíssima Shaman King, já até comentei mais dele no canal, que estreou no ano passado no Japão. A Fox Kids também está interessada em exibir Ultraman Tiga. Cara, nunca vi, acho que ficou só no interesse, viu? Mas a série corre o risco de sofrer modificações, já que ela seria trazida através da 4Kids Entertainment. Ainda bem que isso não aconteceu. A mesma distribuidora de Pokémon, e não pela Mundial Filmes que colocou o Tiga na Record. Bicho, eu acredito que esse projeto do Tiga na Fox Kids, pelo menos aqui no Brasil, não foi pra frente. Mas no preview aqui, Dragon Ball Z, a série pode ter acabado, mas ainda teremos muitas aventuras inéditas de Goku e dos Guerreiros Z pela frente. Além da chegada da fase GT à TV, a Paris Filmes América Video estará trazendo demais especiais de Dragon Ball Z para o Brasil. E aqui no caso mostrando o Cooler, né? O irmão mais velho do Freeza. O Hamtaro, aqui nós chamamos de Hamtaro. Esse fez um bom sucesso também na Rede Globo, mostrando aí os hamster fofinhos, bem legais, e estavam arrebentando lá no Japão. Sobre o Gundam Wing, neste ano chega ao Brasil pela primeira vez uma série do universo Gundam. Nossa, hein, gente, estamos atrasados nem um pouquinho, a primeira é de 79, né? E só em 2002, falando aí, estreou no Cartoon, nunca veio para a TV aberta, infelizmente, cara. E esse aqui se tratava de 95, olha para você ver que era o Gundam Wing. Animes que estrearam no começo de outubro: Kokoro Toshokan, Tennis no Oji-sama, Vampire Kids, Hikaru no Go, Groove Adventure Rave. O Rave eu já falei deles aqui para você também, bicho. E em outras edições que até a própria Henshin mostra os personagens. Mais um merchan aqui do portal, tá? E cursos. Entrevista com Cassius Romero. Conheça o dublador de Aoshi, do Supremo Senhor Kaiô, do Mestre Indra e também de Takusedo Mask na versão da Gota Mágica. Bicho, puta dublador, desculpa a palavra aí. Muito bacana a voz dele. Personagens que ele dublou, cara, são marcantes, principalmente aqui o próprio Aoshi Shinomori. Ele também dublou o Tails, dublou o Hagen de Merak, da saga de Hilda, ali de Polaris. E, bicho, o camarada dublou o Indra, né, cara? Eu tava imaginando ele ensaiando aquele mantra, Vishnu Bazara Babadara. Nossa, imagina o cara aí falando isso aí. Mas aqui contando alguns poucos da sua vida, né, de dublador, e falando como que ele começou. Um dia eu estava sentado assistindo TV e aí me veio a ideia. Muita gente já havia me falado que eu deveria dublar, pois tinha a voz de galã. A verdade é que, como estava desempregado, naquele dia decidi ser dublador, mas não sabia como, então peguei toda a minha experiência em teatro e em alguns comerciais que havia feito e fui à aula. Cara, foi bater lá, meu amigo, foi, né, meter a cara a tapa. Nós temos aqui, ó, com o aumento da popularidade dos animes, aumentou também a cobrança em cima dos dubladores? Hoje é uma cobrança diária. Mas o grande problema é que muita gente não sabe o que acontece dentro do estúdio. Muitas vezes o diretor que pega o trabalho não sabe nada do que vai dirigir. Para mim, o mais chato é ser cobrado por uma coisa que você não sabe o que está acontecendo. O diretor de dublagem é uma peça importante em uma produção, principalmente em trabalhos que precisam de detalhes, riqueza e brilho, como os desenhos japoneses. Para mim, a cada crítica feita a um trabalho meu que não atendeu às expectativas, eu absorvo e tento não cometer o erro novamente. Pô, isso aí realmente bem bacana, porque, cara, teve uma onda lá de realmente chegar muitos animes, cara, e, tipo, parece que era assim, olha, chegou tantos animes, principalmente isso aconteceu muito no Locomotion, chegou muitos animes, muitos tem que ser dublado e toma aí. Cara, teve algumas dublagens que, na boa, cara, ficaram bem aquém, bem ruinzinhas. Dava pra você notar, você não precisa ser profissional nem nada não, dava pra você notar muito em relação a você assistindo, prestando atenção nos personagens, na gesticulação e no falar, cara. Realmente teve uns que ficou muito aquém. Como foi fazer o Aoshi em Samurai X? Por que ele mudou de voz? Eu comecei a fazer com o Guilherme Lope na BKS. Depois o anime foi para a Sigma e eu não fiquei sabendo, e isso acontece mesmo. Mas depois ainda peguei o final da série lá,
Ó, pra você ver. Isso a menina também falou num outro, que às vezes o trabalho passa para um outro estúdio, esse estúdio, cara, não chama as vozes dos personagens, acaba tendo essa mudança, e aí, meu amigo, problema é de quem não foi chamado, e problema nosso aqui que estava assistindo e falava, a voz mudou. Pois é, né? Mundo da dublagem. Vida longa aos Super Sentais. Hyakuju Sentai Gaurendia, série atualmente exibida no Japão, recupera o prestígio dos esquadrões de heróis e detona nos cinemas uma incrível aventura que comemora os 25 anos do Super Sentai. Cara, que foi o movie do Gaurendia vs Super Sentai, que tem vários encontros da turma com outros personagens principais. Então tinha ali o Red Falcon, tinha o Goielo ali, tinha personagem Megarendia, acho que Megarendia era rosa, tinha o Ryuma, se eu não me engano, que era o Ginga Blue, né? E aqui o Big One, tá simplesmente Big One. Aí aqui mostrando, a galera que foi convidada para esse especial, a galera do filme, que esses aqui são os Gaurendia, e mais participações especiais. Cara, vale muito, recomendo bastante. Não é grande não, cara. Toda mão tem-se um movie, um especial do Super Sentai da vez, né, com alguns outros personagens do grande universo Super Sentai. Cara, tem Decarendia, bicho, maravilhoso o filme do Decarendia, tem movie do Gekirendia, muito bacana também. E esses encontros assim são diretos, tanto que tem até alguns versos também que acontecia muito mais para trás, Carendia versus Orendia, o próprio Decarendia versus Abarendia, Madirendia com Decarendia, e por aí vai, bicho, muitos. Então assim, cara, bicho, desses especiais, esse em especial, né, aí entre aspas, foi justamente ali comemorando os 25 anos da franquia, que começou ali em 1975, e nesse ano não temos, né, o Super Sentai, ele parou de ser produzido desde do ano passado, em que agora a gente está acompanhando ali o Gavan Infinity. Vocês estão assistindo, gente, Gavan Infinity? Algumas coisinhas ali são bem bacanas, mas, mano, nada a ver com Gavan, tá? Pronto, falei. E aqui o Mexendo Faça Arte com Impacto, curso relâmpago de mangá, robôs, mecha, tá? Fechando aí a nossa Henshin, tá? Trazendo aqui a revista da Eliana, com essa capa maravilhosa. Vocês vão reconhecer alguém aqui, gente? Nós temos o Goldar, nós temos o Dom Drácula, Astro Boy, Princesa do Cavaleiro, Kimba e a galera, né, do Maurício. Essa capa ficou muito bacana para homenagear. Parando aqui hoje então, gente, com esse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e vamos lá, eu tô acabando, hein, gente, tá? Tô na 30, logo vocês vão ver os demais aí, beleza? Obrigado por estar me acompanhando aí até agora, um grande abraço, não esqueçam de curtir e compartilhar.